O Instituto Nacional de Meteorologia deu alerta de perigo por causa da onda de calor que atinge todo o estado. O Brasil pode registrar nesta semana o recorde histórico de calor. Temperatura beirando os 40 graus em Goiânia e região metropolitana, os memes desse calorão ganharam as redes sociais. É ovo frito no meio da rua, sandália derretendo, mas uma foto que também virou meme chamou a atenção dos internautas. A de uma caixa d'água derretida por causa do calor. Muita gente diz que a foto é montagem. Outros não acreditam que o calor possa ter feito isso. Mas não é que o negócio é verdade mesmo? Estamos em Goianira. Olha a caixa d'água derretida aí, ó. O Instituto Nacional de Meteorologia alertou que essa onda atinge com mais intensidade ainda o norte e o noroeste do estado, a faixa vermelha do mapa, onde o alerta é de grande perigo, com a umidade do ar abaixo dos 12%. As temperaturas em todo o estado podem ficar 5 graus acima da média. Um risco para a saúde das pessoas e um clima que pode causar incêndios em florestas e plantações. Como esse em Ipuã, na região de Ribeirão Preto. Em Ipuã, a área rural perto da rodovia Fábio Talarico, pegou fogo hoje à tarde, né? De novo, porque já tinha incêndio nessa mesma região ontem. Olha só o tamanho aí, ó. Formou até um redemoinho de fogo. A gente vai ver daqui a pouco. Goiânia registrou hoje 41,1 graus. Você não entendeu errado, não. A temperatura mais alta dos últimos 80 anos aqui na capital, segundo o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. E por causa desse calor todo, o IMET alerta para o risco de morte por hipertermia. E sem previsão de chuvas, as queimadas seguem avançando em áreas de proteção de Minas Gerais. Na Serra do Cipó já são 9 dias e muitos focos ainda não foram controlados. No Parque Estadual do Itacolomi, na cidade histórica de Ouro Preto, cerca de 50 bombeiros e brigadistas tentam impedir o avanço do incêndio florestal, que começou no final de semana. O fogo tem castigado a vegetação e os animais. Neste fim de semana, o Parque Estadual do Itacolomi, que abrange as cidades históricas de Ouro Preto e Mariana, também foi tomado pelas chamas. Na capital mineira, um incêndio atingiu o parque que fica na Pampulha. Do alto, deu para ver que a fumaça tomou conta dos bairros ao redor. Depois de espalhar incêndios, o calor e o tempo seco agora provocam falta d'água em Mato Grosso do Sul. Há pelo menos 10 dias, a capital sul-mato-grossense vem registrando temperaturas na casa dos 40 graus e sensação térmica acima de 50. Na região do Pantanal, a falta d'água é uma realidade e um desafio para brigadistas do IBAMA que combatem as queimadas. Sem chuva na região, os alagados estão secos. Onde é possível, o trator leva este reservatório com cerca de 5 mil litros de água para ajudar a apagar as chamas. Mas em muitas áreas do Pantanal, só se chega com a ajuda de helicópteros. Aeronaves lançam água para apagar o fogo e resfriar o solo. Você já imaginou com esse calorão ficar sem água? Tem morador em Americana e Limeira que está passando por isso. Olha só na reportagem. Depois de 5 dias de torneira seca, a água apareceu. Fraquinha na casa da Jaqueline. Mas para dar as descargas ainda não dá. A sorte dessa família em Limeira é que eles têm uma piscina para encher baldinhos. O calorão está atrapalhando muita gente mesmo. Lá em Mato Grosso do Sul, olha só o que está acontecendo. As temperaturas bateram recorde mais uma vez nos últimos dias. Em muitas regiões, os termômetros ficaram perto dos 45 graus. Meteorologistas preveem o outubro mais quente da história do estado. 44 graus, tá bom para você? Nós tivemos pelo menos 3 municípios com temperaturas acima dos 44 graus, com sensação térmica de 52. Corumbá, Coxim, Água Clara, Ribas do Rio Pardo tiveram temperaturas entre 43 e 44 graus. O calor extremo dos últimos dias tem consequência direta na produção e venda de hortaliças. As temperaturas altas causam perdas na lavoura. Já nas feiras, o cuidado é redobrado para manter as verduras frescas. Folhas queimadas e pés esfarelando. Os reflexos dessa estiagem, segundo o agricultor, devem ser sentidos daqui 30 dias. Da nova produção, 40% dos pés de alface já estão perdidos.
A temperatura chegou a quase 43 graus em Barretos hoje. É o dia mais quente dos últimos 10 anos na cidade. E os termômetros têm passado dos 40 graus desde o começo da semana. Hoje foi o terceiro dia seguido. Numa granja da cidade, pelo menos 1.000 galinhas morreram por causa do calor. E o calor forte está provocando a morte de milhares de galinhas em Bastos, no centro-oeste paulista. A cidade é a maior produtora de ovos do estado. Dá uma olhada nessa história, porque daqui a pouco o ovo vai desaparecer também, porque diz que está ficando menor. Pois é. Vamos ver. Dentro das granjas, o calor é insuportável. Nem os climatizadores estão dando conta de refrescar o local. As galinhas passam o tempo todo com o bico aberto ou bebendo água. Muitas não resistiram às altas temperaturas e morreram. Nos últimos dias, 1.000 aves não sobreviveram ao excesso de calor. Bastos é o maior produtor de ovos do estado de São Paulo, com 36% da produção, segundo a Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento. Só nesta granja, o produtor estima que do plantel de 800.000 aves, 30.000 morreram por causa do calor. Esse calor extremo, durando vários dias, e essa massa de ar muito quente, ela acaba sufocando as galinhas. Para tentar controlar a situação, os funcionários passam um dia jogando água no barracão. Para amenizar o calor, o avicultor joga água com um produto à base de eucalipto nas galinhas. Nesta outra granja, de 35.000 galinhas, 5.000 morreram por causa do calor. Com menos galinhas, a produção de ovos é menor. Aumenta o custo e o preço para o consumidor. As galinhas que sobrevivem ao calor, consequentemente, comem menos, botam menos ovos e ovos menores. A estimativa do produtor é de uma queda de cerca de 30% na produção. Essas aves que estão sofrendo hoje, ela vai continuar botando menos por mais um longo tempo. Se hoje nós estamos com um preço de R$ 86 a caixa do ovo aqui, ela pode chegar a 120, 140 reais fácil. E as altas temperaturas colocam em risco a saúde dos animais. Eles também sofrem com isso. Na região sudoeste do estado, pecuaristas buscam alternativas e aumentam os cuidados com o rebanho por causa do calor intenso. Nessa propriedade, que tem 32.000 animais em confinamento, os pivôs jogam água no rebanho e no solo 2 vezes por dia. A alternativa serve para diminuir e aliviar a temperatura do gado, que fica exposto ao sol durante todo o dia. O estresse térmico no rebanho pode causar prejuízo aos pecuaristas. Isso porque o gado perde peso e precisa ficar mais dias confinado para se recuperar. Pode acarretar um prejuízo em torno aí de R$500 mil dentro da operação. O corpo de um homem foi recuperado este domingo na região dos Alpes Marítimos, elevando para pelo menos 4 o número de mortos resultantes da passagem da tempestade Alex pelo sudeste de França e norte de Itália. De acordo com as autoridades, 8 pessoas permanecem desaparecidas. Entre quem ficou para contar, multiplicam-se as histórias de terror e drama. 9 pessoas morreram e mais de 20 estão desaparecidas depois da passagem da tempestade Alex, na fronteira entre a França e a Itália. A chuva e o vento provocaram alagamentos, destruíram estradas e isolaram comunidades. Mais de 100 casas foram danificadas. Em algumas cidades, choveu em 24 horas, o que era esperado para mais de 3 meses. As autoridades francesas e italianas resgataram esta terça-feira ao mar de Ligúria mais um corpo, fazendo aumentar para pelo menos 7 o número de mortos após a passagem da tempestade Alex durante o fim de semana. Uma pesada contagem ainda por fechar, tendo em conta os vários desaparecidos nas regiões afetadas. Esta quarta-feira, a presença do presidente Emmanuel Macron é aguardada em Nice para testemunhar os danos na região. Em Tende, as cheias arrastaram os corpos de 150 pessoas enterradas ao longo de 20 quilómetros. Com o cemitério devastado e sem câmara fria, as autoridades locais não têm como garantir as condições sanitárias e de preservação dos cadáveres. No terreno,
os bombeiros continuam a tentar recuperar os corpos desaparecidos. O Serviço sobre Mudanças Climáticas do Programa Copérnicos anunciou que setembro foi o mês mais quente já registrado no mundo. O centro ainda revelou que o ano de 2020 pode se tornar o com média de temperatura mais alta da história, superando 2016. Cascavel registrou a maior temperatura no mês de setembro desde 1988. São Paulo registrou hoje a maior temperatura do ano, 37,4 graus. Foi a segunda tarde mais quente na cidade desde 1943. O Talão registrou ontem a maior temperatura dos últimos 59 anos. O Vale da Morte, na Califórnia, nunca fez tanto jus ao nome. Durante o fim de semana, registrou uma temperatura recorde de mais de 54 graus. E setembro foi o mês mais quente desde que há registro. Há 5 anos que as temperaturas têm vindo sempre a subir. Nunca o planeta tinha assistido a um mês de setembro tão quente. Segundo os dados divulgados esta quarta-feira pelo Serviço Europeu de Mudanças Climáticas, Copérnicos, o mês passado foi o mais quente desde que há registro, com uma temperatura de 0,05 graus Celsius acima da verificada em setembro de 2019. De acordo com o levantamento europeu, as temperaturas foram excepcionalmente altas na Sibéria, no Oriente Médio, na Austrália e na América do Sul. 2020 já está no mesmo nível de 2016, o ano mais quente até aqui. Cientistas afirmam que o calor contribuiu, por exemplo, para a ocorrência dos incêndios florestais na Califórnia e na Austrália, e para temporais torrenciais que inundaram o sul da França no fim da semana passada. A Organização Meteorológica Mundial destacou que um fenômeno tão forte como o registrado no sul da França é esperado uma vez a cada 100 anos. Mas a região registrou 2 chuvas assim em menos de 30 dias.